Graça e paz, meu querido, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, que Deus abençoe tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu queria deixar uma mensagem para você que se encontra em Apocalipse, no capítulo 7, e eu faço um desafio a você a ler o capítulo 7 de Apocalipse, onde traz aqui algo maravilhoso, surpreendente, onde fala aqui o tópico, dois tópicos que fala: os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes, e também a visão dos mártires na glória. Então, eu queria aproveitar esse momento e deixar essa mensagem, essa palavra para você, mas antes de qualquer coisa, você compartilhe com outras pessoas que vai assistir esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a você, abençoar a cada um em o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde para a honra e glória do Senhor. Amém? Queridos, Apocalipse é algo maravilhoso, né? É algo extraordinário. E aqui a palavra de Deus diz, no capítulo 7, que João viu os remidos, os salvos, em dois grupos que se uniam ao redor do Cordeiro, né? Os judeus eram considerados como o primeiro povo a servir a Deus. Deixa eu acertar aqui. Mas rejeitaram a Cristo, e então outros povos chamados gentios se tornaram servos do Senhor. Romanos 15, no versículo 9 ao 27. Por isso João vê uma parte dos salvos de Israel e também uma grande multidão de todas as nações. Aqui se cumpre as promessas de Deus para o povo judeu e também a redenção para toda a humanidade. Quem são os remidos do Apocalipse, meu querido? Quem são esses remidos do Apocalipse? Vamos descobrir quem são os 144 mil selados e a grande multidão que foram os remidos descritos neste texto. Meu amado, minha querida, meu querido, meu amigo, minha amiga, os anjos, o Apocalipse capítulo 3, 7, versículo de 1 a 3, primeiramente, João visualiza anjos executando as ordens de Deus. Primeiro, 4 anjos. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. 4 anjos estavam nos 4 cantos da terra, representando os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Zacarias 6, versículos 5 e 6. Esses anjos seguravam os ventos para que não soprasse. Isso foi uma demonstração do poder que lhes fora conferido por Deus. A função desses anjos, amados, seriam aplicar os castigos da ira divina sobre a desobediência humana. Também estavam dispostos acima de principados, potestades, para impedir qualquer ação maligna. Efésios capítulo 6, versículo 12. Mais uma coisa, o quinto anjo, capítulo 7, versículo 2 e 3 de Apocalipse. Outro anjo surgiu trazendo na mão o selo do Deus vivo, no versículo 2. Este selo nos faz lembrar, amados, a ferramenta que era aquecida no fogo para demarcar animais ou propriedades. Este quinto anjo clamava com voz forte para os outros anjos para que não fizesse nada antes que os escolhidos fossem marcados. Olha que coisa impressionante isso, amados. E o que era o selo?
O selo na Bíblia representa uma marca da propriedade. Este selo foi a marca da presença de Deus. Seu sentido é espiritual e não físico. Como o livro visto por João também foi selado, podemos entender que ele diz que o selo passa a ser a mensagem da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 5, versículo de 1 a 5. Mas os selados também são chamados de selados com o Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 13 e o capítulo 4, versículo 30, mostrando que o selo será o poder do Espírito Santo na vida destes escolhidos. Amados, o profeta Ezequiel também recebeu a ordem de marcar a cabeça das pessoas escolhidas por Deus. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. O selo na fronte será uma preparação antecipada contra a marca da besta, que irá marcar as pessoas com o seu número. Apocalipse 13, versículo 16 e 17. E os protegerá de todo o mal. Apocalipse 9, versículo 4. Amados, vamos aprender mais sobre o selo através dessa ministração, o selo de Deus. O que aprendemos aqui? Os 144 mil selados, Apocalipse capítulo 7, versículo de 4 a 8, João lista as 12 tribos de Israel e conta o número de 12 mil selados em cada tribo, somando o número de 144 mil pessoas. Quem são os 144 mil selados? Este número pode ser entendido de duas formas, de duas maneiras. Primeiro, literal, devido à riqueza do detalhe do texto citado, né? Números de nomes. Sendo assim, seria realmente 144 mil pessoas da nação de Israel devido às 12 tribos. Mas onde estão as 12 tribos de Israel? As 12 tribos se originaram dos filhos de Jacó, que posteriormente passou a ser chamado Israel. Estas famílias, queridos, se organizaram e formaram tribos que com a conquista da terra de Canaã, se estabeleceram semelhante a estados da nação. Contudo, as 12 tribos não existiam ou não existem mais, nem de forma geográfica ou étnica. Os judeus se espalharam por todo o mundo e mesmo com a tentativa de preservar a sua raça e religião, seu povo se misturou às outras nações. Na própria Bíblia existem listagens diversificadas das tribos em momentos diferentes, dificultando a separação das mesmas em Gênesis 48, versículo de 8 a 27, 49, de 3 a 27, também em Números, Ezequiel 48, tá? E aí nós podemos ver tantas outras listagens na palavra de Deus. Segunda coisa, pode ser simbólica também, por causa do significado, expressões utilizadas, e percebemos no texto uma insistência sobre o número 12. O numeral 144, um múltiplo de 12, dúzias de mil formados, um resultado perfeito. O número 12 aparece 10 vezes no Apocalipse, mostrando as 12 tribos de Israel, 21, versículo 12. Os 12 mil de cada tribo, as 12 estrelas, as 12 portas de Jerusalém, 12 anjos e 12 fundamentos da muralha, com os nomes dos 12 apóstolos, medindo também
também a cidade 12 mil estádios, tendo 12 pérolas como portas. Também havia, meu querido e minha querida, os 12 frutos da árvore da vida. O número 12 na Bíblia simboliza a organização do governo de Deus sobre seu povo. Por isso Israel se organizava em 12 tribos e Jesus iniciou seu ministério com 12 apóstolos. Mateus capítulo 10, versículo 1. Meu amigo, como são os 144 mil selados, Apocalipse 14, de 2 a 5? Algumas características dos 144 mil. Primeiro, são judeus originários do povo de Israel. Apocalipse capítulo 7, versículo 4 a 8. Estes representam os judeus que se converteram ao verdadeiro Messias nos últimos dias. Outra coisa, estão cantando diante do trono do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículo 3. Amado, mais uma coisa, vida santificada como sacerdotes consagrados da sua vida moral, porque são castos, Apocalipse 14, versículo 4. E espiritual, Apocalipse 14, versículo 5. Queridos, podemos concluir que os 144 mil selados representam os remidos de Israel, ou a redenção do povo judeu em todo o mundo. O 12 é um número representativo, com significado de totalidade ou abrangências para o governo divino. Muitos estudiosos, muitos pesquisadores, teólogos, interpretam que a igreja é o verdadeiro Israel de Deus, em Gálatas 6,16. E por isso não há como fazer distinção entre judeus e gregos, Romanos 10, versículo 12. E por que não há distinção? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 22 e o 23. Mesmo assim é possível, meu querido, entender como um propósito de Deus para o povo de Israel em fazer uma nova aliança, Romanos 11, versículos 25 e 26. Mais uma coisa, a grande multidão, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 12, irmãos. Em seguida, a cena visualizada pelo apóstolo João é de uma enorme multidão de pessoas, tão grande que seria incontável. Que são as pessoas na grande multidão. Quem são essas pessoas que fala Apocalipse 7, versículo 9 e 12? E versículo 12. Salvos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, os salvos por Cristo de todas as épocas e lugares. O propósito de Deus é salvar toda a humanidade, meu querido. Por isso Jesus amou e morreu pelo mundo, João capítulo 3, versículo 16. E depois enviou seus discípulos para pregar a toda criatura, Marcos 16, versículo 15. E as vestes brancas, que representa a santidade, que está em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 8. Por isso essas pessoas estão diante de Deus, Hebreus 12, 14. Palma nas mãos, como símbolo de vitória. Neemias 8, versículo 16. Semelhante ao momento em que a multidão recebeu Jesus entrando em Jerusalém, Mateus 21, versículo 8 e 9. Estes salvos, irmãos, são os verdadeiros que alcançaram a vida eterna. De onde vem e para onde vai a grande multidão? Apocalipse capítulo 7, versículo 13 ao 17. De onde vem e para onde vão? A grande multidão dos salvos de todos os povos são pessoas que veem
da grande tribulação, como está escrito no versículo 14. E vão para a presença do Cordeiro, meu querido, que os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Sua função agora, meu amado, é louvar a Deus o tempo todo diante do seu trono, diante da sua presença, recebendo proteção do Senhor. Todas as nações serão alcançadas pelo Cordeiro de Deus, por Jesus Cristo, formando uma grande multidão de pessoas. Esta é a igreja do Senhor, formada por todos os salvos de todos os tempos. Meu querido, minha querida, Jesus virá buscar o seu povo, a sua igreja. Jesus está voltando, está às portas. O plano de Deus é salvar todas as nações, tanto Israel como os gentios, porque será pregado este evangelho em todo o planeta, em todo canto do mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. As duas alianças da lei da graça são a melhor explicação, meu querido. A aliança onde Deus fez com o povo. Que Deus venha te abençoar e te guardar. Que Deus derrame graça no teu coração. Meu irmão, guarda essa mensagem no teu coração e creia que Jesus Cristo está voltando para buscar um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Você é um que está entre os remidos. Você é um que tem entregado a tua vida, que tem se dedicado, que tem anunciado, que tem falado, que tem pregado, que tem buscado, que tem meditado, que tem compartilhado a boa nova de Jesus Cristo, o Evangelho da Graça. Sabe por que eu insisto tanto? Porque eu sei que Cristo está voltando. Jesus está vindo, Jesus está voltando para buscar os salvos, os remidos, os que estão sendo humilhados, mas serão exaltados, os que estão sendo perseguidos por causa da palavra dele, os que estão sendo difamados, os que muitos não estão dando importância alguma, mas Jesus, ele está voltando. Entrega a tua vida ao Senhor no dia de hoje. Receba ele como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e tenha vida eterna. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que Deus derrame graça no teu coração, em nome de Jesus.